Olá, meu amigo, minha amiga, biomunícipe, pessoal que está no Bio Rainha. Eu queria passar uma notícia para vocês. Eu acho que as nossas três primeiras sessões foram muito, muito, muito boas. E principalmente por sua causa. Se você esteve lá, obviamente. Aqueles que ainda não estiveram, com certeza vai ser muito bom por sua causa. E as perguntas começaram a surgir, as coisas começam a ser perguntadas, né? As dúvidas aparecem, a gente começou, algumas pessoas já a entrar no mundo da compostagem e eu decidi fazer uma coisa. Eu não quero prometer isso, mas eu me propus a gravar aqui vídeos com assuntos que eu não tenho tempo de gravar ali na formação, porque é muito rápido. E aqui fica permanente, você pode tirar dúvida, pode voltar a esse assunto. Eu falei, eu vou pegar todo aquele material que eu tenho, que eu mostrei para vocês, né? Olha, tem tudo isso aqui como aula, como coisa que pode ser comentada, e a partir das perguntas que vão surgindo no nosso grupo, nos e-mails, nas coisas que aparecem, eu vou tentar produzir uma vez por semana um videozinho. Eu tinha um canal durante a Covid, estava ali desativado, mas eu achei que é uma boa oportunidade de reativar esse canal para você, né? O nome do canal é E Agora, né? E eu acho que se aplica, não? E agora que você começou a compostagem, o que esperar? O que eu preciso? E hoje eu queria falar sobre um aspecto que não dá tempo de eu falar, mas eu queria mostrar para você e já prevenir sustos, problemas, coisas que você vai se apavorar. E tem a ver com quem é que vai estar vivendo dentro do seu compostor, do seu biocompostor. Bom, como a palavra diz, é um biocompostor. E você vai usar vida para poder lidar com a compostagem. Popularmente, a gente chama de vermicompostagem, como se as minhocas fossem animais mágicos, e eu vou dedicar um vídeo somente a elas, hoje não vou falar das minhocas, e como se as minhocas pudessem fazer uma mágica. Aquilo que o contentor lá fora não faz, ou seja, mandar o lixo para uma outra dimensão, para a quarta dimensão, é como se as minhocas fossem capazes de desaparecer e se multiplicarem e fazer todo o serviço. As minhocas têm um papel muito importante, eu diria o mais importante. Elas são as estrelas, com certeza, da nossa compostagem. Mas elas não estão sozinhas. E seria impossível para as minhocas fazerem toda a decomposição de tudo aquilo que vai ali dentro, né? Eu sei que as dúvidas devem estar surgindo, vários de vocês levaram os compostores para casa e falaram: não levei as minhocas, não tenho as minhocas ainda, será que eu já posso começar? Primeira resposta: sim, você pode começar, porque, principalmente, você lembra, quem estava na aula, que eu falei sobre a gente colocar uma espécie de eh, fermento, de iniciador, de matriz da nossa decomposição, que seria você pegar aquela terra vegetal que se forma nas matas, debaixo de folhas, quando ela já vira quase um pozinho de café, e você colocar uma mão cheia na primeira vez. Não vai precisar colocar sempre, não precisa colocar toda hora, é uma vez só. Por quê? Eu disse lá na aula que uma mão cheia desse solo de mata, né, que é oriundo da decomposição lenta e gradual das folhas, ali dentro tem algumas vezes mais população do que todos os seres humanos do planeta Terra. São bilhões e bilhões, milhões de criaturas, 1.000 milhões de criaturas que vivem dentro daquele punhadinho de solo. Quando você coloca e deposita dentro do seu compostor, e aí, a partir disso, você vai colocar isso como se fosse um inóculo. A gente chama isso de inóculo. A partir técnica disso é inóculo. É como se fosse o fermento do pão, como se fosse o iniciador de um processo fermentativo, que fosse o iniciador de um processo de reprodução qualquer, como se fosse uma sementinha da tua compostagem. Qual é a vantagem de você colocar esse solo vegetal ali que você colhe na mata, colhe na floresta, dentro da sua composição? Vai minhoca junto? Não, não, provavelmente não.
E se forem, não serão minhocas com tanta habilidade quanto a Eisenia fétida, que é aquela que nós usamos na vermicompostagem. Mas ali vão milhares de criaturas, de ovinhos, de fungos, de bactérias, de nematóides, de protozoários, de actinomyces, de um monte de coisinha, que vai iniciar o processo e transformar a sua compostagem numa coisa muito mais eficiente. O que me correu a ideia? Eu acho que eu vou apresentar as criaturas que vão viver dentro do seu decompositor, né? Do seu compostor, do seu biocompostor, do seu verme compostor, e que vão trabalhar em harmonia com as minhocas. Às vezes você vai vê-las, às vezes elas vão desaparecer, às vezes elas não vão surgir. Eu também não vou falar nesse vídeo sobre os problemas, né? Moscas que podem aparecer, coisas que você erre no manejo, excesso de umidade, não. Eu vou falar dos seres que fazem a decomposição e que estão vendo você ou não presentes no seu compostor. E se um dia você abre e vê um deles ali, eu já estou lhe adiantando que você não precisa se apavorar, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela para que você possa verificar e conhecer alguns desses seres, tá bem? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com você, né? Esperando que a gente consiga ter sucesso, né? Aqui estamos. Bom, a gente chama de consumidores de primeiro nível. Quem primeiro vai trabalhar, e é mais importante que trabalhe, são as bactérias da decomposição. A gente só vê bactéria em microscopia, no caso, microscopia eletrônica. Sem microscopia eletrônica, você não vai conseguir é, enxergar a bactéria, né? Se você olhar numa microscopia comum, vai ter que ver ela corada. Mas é mais ou menos isso aí. São seres com esse formato, muito pequenininhos, né? Muito simples, mas que fazem um trabalho fantástico e eles são o que a gente chama de consumidores de primeiro nível. Junto com as bactérias, você tem os fungos, que de vez em quando vai aparecer um cogumelinho desse, pode ser se você está com um composto muito bem maturado, porque você tem folhas ali. Mas você vai ver, por vezes, uma camadinha fina, como se fosse uma camadinha de branquinha de bolor. E esses são fundamentais porque os fungos são os únicos capazes de decompor celulose, aquilo que está na folha, aquilo que está na raspa de madeira, em alguma coisa mais com carbono pesado, que você tem que colocar na sua composteira. Eles são amigos muito eficientes. Eles trabalham muito devagar. E eles são responsáveis por disponibilizar dentro do seu composto os nutrientes que vão ser usados depois pelas plantas. Eles são os únicos capazes de quebrar a celulose e eles trabalham para e passo com as bactérias. Outro serzinho importante, é um tipo de bactéria, são os actinomyces. Tudo aqui são os consumidores de primeiro nível. É aquilo que está atuando com minhoca ou sem minhoca. Que você, quando coloca naquela punhado de solo, coloca aquele punhado de folhas e o seu lixo da cozinha, esses são os primeiros a atuar. E eles vão atuando no nível mais básico, quebrando, soltando, usando, com a presença da umidade, com a presença da matéria que eles vão atacar, eles é que vão ser a comidinha dos consumidores do segundo nível, que vão acontecer e vão ser a comida, na verdade, é isso aí que a bactéria, a minhoca vai comer. Ela não come pedaço de maçã, pedaço de banana, pedaço de casca de batata. Ela come essa turma. Ela e os outros que você vai ver a seguinte são os consumidores de segundo e de terceiro nível, né? A minhoca está no terceiro nível, segundo, terceiro nível. Ela fica entre os dois, tá bem? Então, microscopicamente, esses mocinhos estão habitando a sua composteira e eles são seus amigos. Para de ter medo de bactéria. Essas bactérias vivem no solo se a sua mão estiver limpinha, se você não tiver ferida, se você lavar a mão depois de você mexer com o seu lixo ou com a sua compostagem, isso não faz mal nenhum. Se você estiver com a saúde boa, isso não vai fazer mal nenhum. Bactérias decompositoras, fungos decompositores e actinomyces fazem parte da turma. Já percebeu que é uma farra de gente se reproduzindo, né, de bichinhos se reproduzindo dentro do seu compostor. Bom,
Vamos agora para os consumidores de segundo nível, né? Alguém que pode aparecer, é raro aparecer numa compostagem fechada como a nossa, mas às vezes você vai fazer no fundo do seu jardim, se você vai fazer uma compostagem aberta, vai aparecer besouros. E os besouros podem aparecer na forma de larva. Isso aí é uma larva do besouro, e essa aqui é o besouro adulto. Esse aqui, no caso, é um besouro bem comum em lugares que tem esterco de vaca, esterco de ovelha, né? No meu país ele tem vira bosta, é o nome que se chama dele, né? Mas besouros são animais decompositores fundamentais, principalmente quando eles estão no estado larvar. Então, na sua composteira fechada, essa caixinha que a gente está dando, vai ser muito difícil, muito difícil. Eu não me lembro de ter aparecido nunca em 20 anos, um besouro assim. Mas em compostagem aberta, né, que você faz no fundo do quintal, que você faz numa pilha, eles aparecem. E detalhe, não os mate, eles são muito importantes. Eles quebram pedaços de madeira, eles tornam os alimentos em tamanho menor e disponível para que as minhocas possam comer. Então, esses são exemplos de consumidores de segundo nível. Outra turma que pode aparecer, e aqui agora no verão pode ser que apareça, você pode ver uma larva grandona, né, andando assim, e você vai ficar apavorado, vai me ligar, vai mandar no WhatsApp: meu Deus, apareceu um bicho horroroso. Esse é o bicho que eu sou mais fã. Essa é a larva da mosca soldado. Esse decompositor, que não transmite doença, que não faz mal, você vai ver que está na palma da mão aí, que não é nojento, que a mãe dela, a mosca soldado, que parece uma vespa desse tamanho, ela não pousa na sua casa, ela não entra na sua casa, ela não pousa nos seus alimentos. E esse bichinho é capaz de fazer em 8 dias algo que uma minhoca faz em 3 meses. Eles são grandes conversores de alimento neles mesmos, né? Quase não sobra nada onde passa a larva de mosca soldado. E ela ainda come as moscas daquelas mosquinhas de fruta ou da mosca doméstica, ela come as larvas. Isso é um carnívoro incrível, um decompositor incrível, e é usada principalmente como ração para frangos e ração para peixes. É fantástica, né? A Hermetia lucens é o nome científico dessa larva. Quando você vê uma larva dessa dentro do seu compostor, não se apavore. Provavelmente o que aconteceu, você deixou uma fresta, deixou abertinho, foi ali levar uma coisa, voltou. A mãe larva de mosca, a mãe mosca soldado viu ali a oportunidade, depositou os ovos na tampa. Quando elas eclodiram, elas pulam, porque ela não pousa no lixo, né? Elas pulam lá dentro e começam a se reproduzir. Você vai falar: meu Deus, é perigoso. Não é perigoso. Não transmite doença. Não está estragando sua decomposição e está participando da comunidade. Pode ou não aparecer num compostor. Já apareceu nos meus várias vezes. Quando aparece, eu fico feliz, porque eu pego e dou para minhas galinhas. Mas se aparecer, não se preocupe, são parte do ambiente, não fazem mal, não transmitem doenças e são grandões. Assusta pelo tamanho, né? Porque são grandes, você pode ver aí, tem uns 2 centímetros. Mas são absolutamente seres do composto, tá bem? Vamos para os próximos. Tesourinha. Você já deve ter visto no seu jardim, quando você levanta um vaso, aí você olha, ela sai correndo assim. A tesourinha, apesar do aspecto assustador, né, com essa garrinha aí atrás, ela faz muito bem. Ela é um predador, né, de alguns pequenos ácaros, de algumas coisinhas que não são legais. E aqui chama milípede, não sei se vocês chamam, ou milípede não, chama tesourinha aqui, milípede é o próximo que eu vou mostrar, né? E elas são importantes para controle populacional dentro da sua composteira. Se aparecer, não se apavore, não morde você, apesar dessa tesourinha aí atrás, não vai te machucar, e normalmente ela vive num ambiente um pouquinho mais seco. Ou seja, isso pode ser um sinal de que seu composto está um pouquinho seco, mas ela é fundamental para o processo de decomposição. Vamos para mais um bichinho. As centopeias podem aparecer. Esses bichinhos são sensacionais. Elas são grandes comedores de folhas, grandes comedores de restos vegetais, de restos secos, e elas preparam o terreno e ajudam as minhocas. Elas são importantes decompositores, não causam mal e nem dano algum.
não te assuste. E quando você vê numa pilha de compostagem externa, ou se acontecer por um acaso de aparecer no seu decompositor, ela está fazendo parte. Normalmente também, quando está um pouquinho mais seco, elas aparecem. E elas vão ajudar o processo de transformar tudo isso que era morte na sua cozinha em vida para o seu solo. Bem-vinda, centopeia. E pode aparecer essas moças. É raro, raro, raro. Esses são bichinhos, né, as lacraias, elas não são bonitas de ver, elas saem correndo quando te veem, elas são predadores, elas podem competir, elas podem matar pequenas minhocas, mas elas são muito boas para evitar lesmas, caramujos e tal. E a gente tem que perder medo. Normalmente não aparece no seu compostor, mas se aparecer, não se apavore, tá? É também um sinal de que está um pouco mais seco. Esses são os consumidores de terceiro nível, né? Aparecem no fim do processo de compostagem. Mas tudo isso está decompondo para transformar o teu material num material fantástico. Que outro bicho pode aparecer? Esses mocinhos assustam muita gente. São os ácaros. Às vezes você vai abrir e vai ver um monte de pontinho branco bem piquitiquitiquitiquinho, mas quase que não dá para ver, né? E você vai, meu Deus, o que é isso? São ácaros, são decompositores que vão trabalhar na madeira, que vão trabalhar na matéria dura, que vão comer aquelas bactérias, que vão servir de alimento a outros. Eles não causam dano nenhum. São alimentos de outros consumidores de terceiro nível, né? Esses ácaros podem aparecer, é problema? Não é. Normalmente é sinal de que você precisa dar uma virada na sua composteira e colocar um pouquinho mais de folha. Provavelmente tem um pouquinho de umidade aí que você pode evitar com eles. Bom, esse aqui não é o filhote da minhoquinha. A gente pode olhar e falar assim: meu Deus, apareceu um monte de filhote de minhoquinha. Isso é um anelídeo, é um potworm em inglês que a gente chama. Aparece de vez em quando. Quando aparece, é um sinal de que tem excesso de umidade no seu compostor. Faz mal? Não. O que que eu resolvo? Como é que eu tiro isso daí? Bom, eles são decompositores, não são tão eficientes, são esquisitinhos, né? Essa coisinha minhoquinha branquinha, esquisitinha. Coloca a folha, mistura o seu composto, acabou o problema. Quando você equilibra a umidade no ponto certo, eles desaparecem sozinhos. Eles não atrapalham, mas podem te assustar. Ah, é larva de alguma coisa? Não. São anelídeos pequenos, são potworm, como a gente chama, né? É uma família muito, 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 muito grande de anelídeos e normalmente vivem em ambientes úmidos. Então, se você tiver aparecimento disso, é sinal de que teu composto está com excesso de umidade. Como que resolve? Folha, mistura, resolvido o problema. Então você viu que tem animais que vão aparecer quando estiver muito seco, animaizinhos que vão aparecer quando estiver muito úmido. Todos eles estão fazendo a mesma função, decompondo. Não é para se apavorar. Outro serzinho microscópico muito interessante e que normalmente vai estar onde tiver uma superfície mais molhada, se você tiver como se fosse um filmezinho de água, se você fosse olhar no microscópio, você ia achar esses moços, são os protozoários. Os protozoários são importantíssimos, eles nadam o tempo todo e eles são importantíssimos no processo de mineralização. Eles pegam tudo, eles como se fossem grandes lixeiros ali. Eles vão transformando tudo, mineralizando, disponibilizando e abrindo espaço para que a umidade que está presa em determinadas moléculas, a água, possa sair. Eles fazem com isso a mineralização, eles se alimentam de restos de bichinhos que morrem, porque é um ciclo de vida e morte ali dentro o tempo todo, né? Os protozoários você não vai ver, seres microscópicos também. Assim como você não vai ver esse moço aí. São nematóides. Vários nematóides causam doenças em plantas, mas eles fazem parte daquilo que é a microbiota do solo, né? Eles estão dentro da microfauna, né? A microfauna e a mesofauna estão ali mais ou menos no meio do caminho. E os nematóides também estão presentes em ambientes úmidos, né? Eles fazem parte. Essa é a turma que vai estar vivendo dentro da tua composteira. É um jardim zoológico fantástico. Aula de ciência à vontade para os miúdos e para as miúdas. Bom,
Eu não sei como é que vocês chamam aqui. No meu país a gente chama de tatu-bola. Eu vi aqui alguns nomes, né? Como é que chama? Besourinho de Santo Antão, né? Bicho de conta. É aquele que quando você toca vira uma bolinha, tatu-bolinha, né? Esses são, na verdade, crustáceos que vivem fora d'água, né? Normalmente num ambiente um pouquinho mais seco também. São predadores, eles controlam essas outras populações, são decompositores importantes, mineralizam o material também, e se aparecem, e inclusive em algumas áreas eles estão até em extinção, porque as pessoas têm, sei lá, problema de ter um tatu-bolinha, de ter um bichinho de conta, né, andando por aí. Eles podem aparecer no seu composto. Você trouxe da natureza aquele inóculo, e tudo isso pode vir dentro do seu composto. Todos eles estão acelerando o processo para que o seu composto fique pronto mais rápido. Quando o seu composto ficar pronto e acabar a comidinha deles, ou eles deixam de existir, ou eles vão embora buscando mais comida, porque eles vão ficar ali trabalhando. O que eu quero que você entenda é que esse trabalho não é feito por mágica. Existe gente trabalhando 24 horas por dia. Tem um monte de bichinhos, de elementos do processo de decomposição que vão estar trabalhando no teu composto. Aqui, nós temos um presentinho, né, que aparece de vez em quando, que é uma espécie de grilinho, bem pretinho, pequenininho, que por vezes aparece em volta da composteira. Aí você chega perto, ele dá um meio voinho, assim, ele voa. Ele é pretinho, você fala, ah, é uma infestação. Não. Eles são uma espécie de lixeiros e eles comem tudo o que é resto. Eles vão embora também, eles não ficam ali muito tempo. Ele sempre que tiver muito resto de decomposição, coisa que não está sendo digerida por ninguém, é como se fosse ele chegar à turma da limpeza. Eles são bem pequenininhos, eles têm mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetros, né? São grilinhos de composto, são pretos, aparecem em grande quantidade, não machucam, não causam infestação, não vão ficar perturbando você, e é um sinal de que está acontecendo alguma morte ali, eles vieram fazer a limpeza. Depois que eles eliminarem isso, e se você mantiver a sua composteira limpa pelo lado de fora, passar um paninho de vez em quando, né? E de novo, se você tiver, por exemplo, qualquer desses bichinhos que eu mostrei até aqui, se eles estiverem em excesso e você tiver galinhas no fundo do seu quintal, acabou o problema. Normalmente eles vão se posicionar na tampa, pega a tampa, leva para as galinhas, em mais ou menos 1 minuto, 30 segundos elas vão acabar com todo o excesso. Todas essas populações, quando elas crescem demais, é sinal de que tem algum desequilíbrio. A tendência natural é a volta do equilíbrio, certo? Bom, e estas moças, para terminar, que eu não gosto, eu realmente, todo dia de manhã no meu jardim, eu saio catando lesma e caramujo para dar de presente para minhas galinhas como fonte de proteína. Mas elas também, eu tenho que admitir, são decompositores importantes. Elas participam do processo de decomposição da natureza. Só que elas também gostam das folhinhas tenras, verdes, das mudinhas, das plantinhas que você acabou de plantar, do alface que você tem, da couve que você tem e de tudo que você tem. Então, se você achar uma lesma, faz parte, né? Aqui, principalmente, é muito comum. No ambiente úmido, elas estão presentes. Como que controla? De novo, o bom equilíbrio entre carbono e nitrogênio. Bom, eu vou parar de compartilhar a tela para falar com você um pouquinho mais. Bom, terminando. Eu espero que você tenha tido nesse vídeo uma ideia de quem é que está fazendo a sua compostagem. A sua compostagem não acontece por um processo físico-químico, ausência de vida, ausente de vida. Ele é uma biodecomposição. Se é uma biodecomposição, a gente vai estar, todo aquele material que você jogou ali, ele vai estar sendo comido em 3 níveis de consumo, primários, secundários e terciários. Ora, quando eu tenho biodecomposição, eu estou adiantando o processo, eu estou transferindo energia o tempo inteiro. Energia que estava concentrada no seu lixo, que vai passar para a bactéria, que vai ser comida por um protozoário, que vai ser comida por um ácaro, que vai ser comida por uma minhoca, que vai ser comida por uma larva, e vai transferindo energia.
e que no fim das contas essa energia, além de se transformar no bichinho, né, ou seja, que também por sua vez vai ser comido por alguém, que vai servir de refeição para alguém, o processo da natureza, o processo que acontece na sua compostagem, ao contrário do processo maluco de botar fogo em lixo, é evitar que a energia que a gente gastaria botando fogo no lixo se perca e ela se mantenha. E no fim das contas, se você for bem esperto, bem inteligente, aquilo que começa lá com a bactéria, com o fungo, com o protozoário, com o ácaro, com o centípede, com o milípede, com o bicho de conta, com a minhoca, tudo isso vai acabar virando vida para você. Essa energia vai ser transferida para algum outro animal maior, pode ser uma galinha que vai botar ovo para você, ou vai ser transferido pelo processo que vai de deposição e de complexificação do carbono e dos minerais para plantas que vão servir de alimento para você de novo, ou que vão servir para crescer árvores, ou que vai servir para crescer outras plantas que vão trazer oxigênio para você. Para que tudo isso ocorra, é importante que haja essa transmissão de energia que acontece nessa comunidade incrível que está dentro da sua composteira. Então, voltando à pergunta do início, posso começar sem as minhas minhocas? Pode. No próximo vídeo a gente vai falar delas, as estrelas do show, as minhocas. Mas se você vê esses outros amigos aparecendo no seu compostor, normal, tranquilo, não morde, não ataca e não vai te fazer mal nenhum. Eu espero ter esclarecido isso. Então, pode começar a compostagem. Nós vamos ter as minhocas para todos, não há problema nenhum. E lembra o que eu falei na nossa formação: não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da refeição. A pressa é inimiga da decomposição. Esse é um processo lento, gradual, de conservação de energia que não é feito nem só por você, nem pelas minhocas, nem por um passe de mágica, mas por uma inteira comunidade biológica de complexidade incrível e que se complementa um ao outro e que vai manter, no fim das contas, toda a energia possível, de modo que ela seja transferida, no fim das contas, para alimentos que vão te fazer bem. Eu espero que esse videozinho tenha feito bem, que tenha ajudado. E se você tiver mais dúvidas, faz aí, deixa um comentário, coloca nos comentários, fala no nosso grupo de WhatsApp. E eu volto semana que vem falando das minhocas especificamente. Um abraço, nos vemos no sábado, nos vemos em breve, nos vemos no grupo da gente de amigos biomunícipes do Bio Rainha. Um abraço.